O tema da aula de hoje são os fármacos que atuam no nosso sistema nervoso autônomo 2, aqueles que vão ativar os nossos receptores adrenérgicos, presentes no nosso sistema nervoso simpático, conhecido também por luta e fuga. Esse sistema ele é responsável por dilatar a pupila, por inibir a salivação, por relaxar os brônquios, acelerar os batimentos cardíacos, inibir a atividade de estômago e do pâncreas, estimular a liberação de glicose pelo fígado, estimular também a produção de adrenalina e noradrenalina, o relaxamento da bexiga e também pode promover a ejaculação. Nesse nosso sistema simpático, as nossas fibras pré-ganglionares elas vão ser curtas e os receptores presentes nela vão ser ativos através da molécula de acetilcolina, enquanto as fibras pós-ganglionares elas vão ser longas e os receptores serão ativos pelas moléculas de noradrenalina. Quando nós falamos de receptores adrenérgicos, nós temos 5 tipos. Temos os tipos alfa e os tipos beta. Vamos começar pelo tipo alfa. Nós temos alfa 1 e alfa 2. O alfa 1 ele está presente nos vasos sanguíneos, que quando ele está ativo, ele vai gerar uma vasoconstrição periférica e uma vasodilatação central. Ele também pode estar localizado no músculo dilatador da pupila, gerando o quê? Dilatação da pupila, que a gente conhece por midríase. E por fim, ele vai estar localizado também no músculo liso pilomotor, que quando ele está ativo, ele vai deixar os nossos pelos eriçados. Já alfa 2, ele está localizado nas terminações pré-sinápticas. A função dele vai ser controlar a liberação de noradrenalina e adrenalina. E aí nós temos também os receptores adrenérgicos betas. Nós temos beta 1, beta 2 e beta 3. Eu uso uma forma prática de associar beta 1 e beta 2. Eu tenho quantos coração? Eu só tenho um. Então, beta 1 está no coração. Eu tenho quantos pulmões? 2. Então, meu beta 2 está no meu músculo liso respiratório, no meu pulmão. Beta 1 no coração, quando está ativo, eu vou aumentar a frequência cardíaca, eu vou aumentar a pressão arterial e vou aumentar também a força de contração. Beta 2, quando ele está ativo, já que ele está no meu pulmão, no meu músculo liso respiratório, eu vou gerar uma dilatação dos brônquios e nesse músculo respiratório, aumentando assim a capacitação de oxigênio. Já a beta 3, ele está presente nas nossas células adiposas, gerando lipólise, que é a quebra de gordura, gliconeogênese e glicogenólise, ok? Assim eu vou ter uma queda na reserva energética e eu vou aumentar a minha glicose no sangue, porque eu preciso de energia. E como eu falei, esses receptores são ativos através de substâncias noradrenérgicas. E aí, como é que essa transmissão noradrenérgica ela se forma? A gente tem uma molécula chamada tirosina. A tirosina se transforma em dopamina, que se transforma em noradrenalina. E a noradrenalina depois vai se transformar na adrenalina. Todas essas substâncias a gente chama de catecolaminas, certo? E aí a gente pode ter a regulação da liberação de noradrenalina. Que às vezes eu não quero que essa noradrenalina fique sempre disponível no meio, sempre se ligando e ativando esses receptores. Então, eu posso ter a inibição da abertura dos canais de cálcio, quando eu ativo o meu receptor alfa 2. Ocorre aí o que a gente chama de retroalimentação autoinibitória. Como assim? O meu receptor alfa 2, ele é um receptor adrenérgico e ele só é ativo através de uma molécula de noradrenalina. Ok, então a molécula de noradrenalina chega no meu receptor, se liga a ele e o ativa. E a função desse receptor é inibir a abertura do canal de cálcio para que a noradrenalina não seja liberada.
Então, é isso que a gente chama de retroalimentação autoinibitória. Eu preciso de noradrenalina para impedir que seja liberada a própria noradrenalina. É um dos meios que a gente pode regular essa liberação. Ou a gente pode também utilizar as monoaminooxidases, que são o MAO, ou catecol ou metiltransferase, que a gente conhece como CONT. O MAO e o CONT vão degradar essas catecolaminas já formadas. O MAO ele vai degradar nas terminações nervosas noradrenérgicas, enquanto o CONT ele vai degradar fora dessas terminações, seja qualquer célula ou tecido fora dessa ação nervosa noradrenérgica. E aí nós podemos citar alguns fármacos que vão afetar esses receptores adrenérgicos. O primeiro deles é o salbutamol. O salbutamol ele vai ser um agonista beta 2. Então vamos lá. O beta 2 ele está onde? No nosso pulmão. Se ele é adrenérgico, ele vai aumentar a captação de oxigênio. Então, ele vai ser indicado para asmáticos, já que ele é um agonista. Ele pode também ser utilizado, digamos assim, para cardíacos. Sim, porque ele é seletivo de beta 2. Ele não vai mexer em beta 1. Então, não tem problema nenhum um cardíaco fazer uso desse tipo de medicamento. Posso indicar para um diabético? Posso, porque o salbutamol ele é seletivo de beta 2. Do mesmo jeito que ele não vai afetar o receptor beta 1, ele também não vai afetar o receptor beta 3. Então, ele não vai ter o aumento de glicose no sangue. Então, ele pode ser, sim, indicado tanto para cardíacos quanto diabéticos. E principalmente indicado para asmáticos, já que ele vai ser seletivo de beta 2, aumentando a captação de oxigênio para esses pacientes. O segundo fármaco, a gente vai ter um antagonista alfa-1, que vai ser a prazosina. A alfa-1 está localizado nos nossos vasos sanguíneos, no nosso músculo dilatador da pupila e no músculo liso pilomotor. Mas aí a prazosina, ela tem um detalhe importante, que ela vai diminuir a pressão arterial pela queda da resistência periférica. Porque a prazosina não é um antagonista de alfa-1, e a alfa-1 faz o quê? Vasoconstrição periférica. Já que é um antagonista, essa vasoconstrição não vai acontecer. Por isso que ela vai diminuir a pressão arterial por essa queda da resistência. Já o propanolol, ele vai ser um antagonista beta não seletivo, ou seja, ele é um antagonista que pode se ligar a beta 1, a beta 2 e ao beta 3 ao mesmo tempo. Ele vai ser indicado para pacientes cardíacos, mas vai ser contraindicado para pacientes asmáticos. E ele vai ser indicado também, além de pacientes cardíacos, para pacientes diabéticos. Como assim, Letícia? Eu não estou entendendo. Vamos lá. Ele é um antagonista beta não seletivo. Se ele se ligar a beta 1, o que é que pode acontecer? Beta 1 não aumenta a frequência cardíaca, não aumenta a força de contração, não aumenta a pressão. Se ele é um antagonista, isso não vai acontecer. Então, ele é indicado para cardíaco. Agora, se ele se ligar a beta 2, beta 2 está no meu pulmão. A função do beta 2 é aumentar a captação de oxigênio e dilatar a minha musculatura lisa respiratória. Já que ele é um antagonista, esse aumento da captação de oxigênio não vai acontecer. Por isso que ele é contraindicado para asmáticos. E por fim, se ele se ligar ao meu beta 3, o que é que meu beta 3 faz? Ele gera quebra de reservas energéticas, aumentando minha glicose no sangue. E isso não é bom para um diabético, mas esse fármaco, ele é um antagonista. Então, ele vai sim poder ser indicado para diabéticos. E por fim, a gente vai ter o atenolol, que ele vai ser um antagonista de beta 1, sendo assim seletivo.
Por isso que ele é chamado de cardioseletivo. Ele vai ser indicado para asmático. Por quê? Porque ele não mexe no meu receptor beta 2. Vai ser indicado para diabéticos? Vai, porque ele não mexe no meu receptor beta 3. E ele é indicado para cardíaco porque ele é antagonista beta 1 seletivo. Bom, e existem também fármacos e substâncias que vão afetar esses neurônios noradrenérgicos. Eu posso ter a diminuição da síntese de noradrenalina, adrenalina ou essas outras catecolaminas que eu citei. Eu posso ter a diminuição do armazenamento e posso ter a diminuição ou aumento da liberação. Como assim? Que substâncias fazem isso? O que a gente conhece como carbidopa e metidopa, eles vão diminuir a síntese de noradrenalina. Já a reserpina é um tipo de substância que vai diminuir o armazenamento dessa noradrenalina. Enquanto a betanidina vai diminuir a liberação dessa noradrenalina. Mas existem substâncias muito conhecidas que vão aumentar a liberação dessa noradrenalina para ela se ligar aos receptores, como a cocaína, a anfetamina, antidepressivos e a efedrina. Temos que ter muito cuidado quando a gente está tratando de um paciente que faz uso desse tipo de substância, porque ele já vai ter uma concentração e uma liberação dessa noradrenalina muito maior do que um paciente normal. Então, é necessário ter cuidado na hora do atendimento, tem que ter cuidado em qual procedimento eu vou fazer. Se eu preciso fazer uma cirurgia, eu tenho que ter cuidado com o sangramento, eu tenho que ter cuidado no meu pós e no meu transcirúrgico, certo? São vários cuidados que a gente deve ter. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Esse é o assunto de hoje e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato.